Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora. Mas você sabe qual foi a origem dessa data tão importante? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes, solta a vinheta, Mikael. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e no vídeo de hoje a gente vai entender as origens do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E antes de começar o vídeo eu queria pedir já para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e se você ainda não é membro ou membro do canal, essa é uma ótima oportunidade para você se tornar. Agora bora pro vídeo. Mais do que uma data comemorativa ou apenas um feriado, dia 1º de maio é um dia de luta. Sua origem foi em 1886 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, quando durante uma greve dos trabalhadores, reivindicando melhores condições de trabalho, trabalhadores foram agredidos, presos e executados, numa tragédia que ficou conhecida como Tragédia de Haymarket. Nessa época, a jornada de trabalho podia chegar até 14 horas diárias. E a greve foi porque os trabalhadores estavam reivindicando que fosse para 8 horas diárias, além da reclamação pelos espaços de trabalho insalubres que eles tinham que trabalhar. E vários trabalhadores envolvidos nessa greve foram duramente reprimidos. Alguns deles foram até condenados à morte por conta dessa revolta. Essa manifestação culminou na explosão de uma bomba, o que foi utilizado como justificativa para que a polícia reprimisse os manifestantes, deixando 4 mortos e centenas de feridos e presos. 8 trabalhadores foram acusados de conspiração sem nenhuma prova concreta, 7 foram condenados à morte e outros vários a penas de até 15 anos de prisão. Um dos condenados à morte chegou a se desviver na prisão e outros 4 chegaram a ser enforcados. E por conta de todo esse contexto, na Internacional Socialista de 1889 foi decidido a data do dia 1º de maio em homenagem a esses trabalhadores mortos em Chicago. Mas como é que essa data chegou aqui no Brasil? O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora começou a ser comemorado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1891 e também em Porto Alegre, logo em seguida. E apesar de ser uma data que sempre significou e simbolizou um movimento organizado dos trabalhadores, o seu significado histórico vem sendo apagado ao longo dos anos. E agora que a gente tem tentado se reapropriar dessa pauta. A partir do golpe de 1964, da ditadura militar, a data do 1º de maio passou a ser revitalizada como uma data apenas comemorativa. Obviamente devido ao esvaziamento do movimento sindical e também com uma proposital vontade do regime de esvaziar o conteúdo político dessa data tão importante. O 1º de maio, que até então era Dia do Trabalhador, passou a ser denominado Dia do Trabalho, data que inclusive o Vargas promulgou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, também tentando esvaziar esse sentido do movimento trabalhador de organização, de reivindicação de direitos. Foi com o fim da ditadura militar e com o surgimento do movimento do novo sindicalismo que essa data começou a ser reivindicada novamente pelos trabalhadores, principalmente em meio aos movimentos dos metalúrgicos no ABC paulista, que fizeram inclusive o Lula surgir como figura que é hoje. E até hoje, por conta de vários anos de esvaziamento da pauta política, de desorganização do campo da esquerda política no Brasil, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora ficou sendo conhecido como apenas uma data comemorativa, um feriado e sem muita importância. Inclusive, o próprio Lula, hoje em dia, não dá muita importância para essa data, não chama muita manifestação, coisa que antigamente ele faria com certeza. Se um dia o Lula encheu eventos de 1º de maio, hoje ele mal consegue encher um palanque. E isso também é um exemplo de como houve uma neoliberalização do governo Lula. Mas apesar de tentarem esvaziar essa data, o 1º de maio continua sendo um dia importantíssimo de reivindicação por direitos e demandas da classe trabalhadora. E uma das principais demandas da classe trabalhadora atual é o fim da escala 6x1. É o que tem movimentado o 1º de maio desde o ano passado e muito provavelmente esse ano também, porque a gente, apesar de ter tido avanços, ainda não chegou ao fim dessa escala tão desumana e que acaba tanto com a saúde dos trabalhadores. E que também acabar com a escala 6x1 e não transformar isso para 30 horas semanais não é o que o trabalhador quer
e é o que o governo Lula está querendo implementar. E assim como os patrões lá de Chicago não queriam fazer com que os direitos daqueles trabalhadores fossem respeitados, a gente também tem que continuar reivindicando para que os nossos direitos sejam respeitados e garantidos. E por isso, a gente falar sobre o dia 1º de maio, ir pra rua reivindicar nossos direitos também é um ato de resistência e de luta. Então, camaradas, o dia 1º de maio não é o dia do trabalho. O dia 1º de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora. De nós que somos a classe que move o mundo, que move esse país. E é um dia pra gente lembrar que direitos não são privilégios. E que todo direito que a gente conquistou foi pela nossa luta. E por isso, a gente não pode nunca deixar de lutar. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que é trabalhador, que acha que esse conteúdo vai ser importante para essa pessoa. E se você quiser, tiver a possibilidade, você também pode se tornar membro ou membro do canal para ter acesso à área de membros com conteúdos exclusivos aqui desse canal para ajudar essa trabalhadora aqui. E é isso, as referências desse vídeo vão estar aqui no comentário fixado. Feliz dia do trabalhador e da trabalhadora, e não se esqueçam nunca que de derrota em derrota a gente chega na vitória final, e de que a única arma do trabalhador é a organização. Então organizem seu ódio, que de derrota em derrota a gente vai chegar na vitória final. É isso, beijos, tchau, tchau.